Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 12 a 15. Se eu apenas lesse esta passagem, a oração do dia já estaria pronta e completa, e cada um de nós já estaria edificado, porque essa palavra de Tiago é clara, autoexplicativa e fala por si diretamente ao nosso coração. Ele começa com um conselho de que nós não devemos ser hesitantes, vacilantes e inconstantes, de modo a ter que jurar por alguma coisa ou por alguém quando afirmamos algo. Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, de modo que devemos nos manter com a mesma natureza com que fomos criados e buscar desenvolver o caráter de Cristo, seu Filho unigênito e primogênito da criação, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15. Tendo o próprio Cristo afirmado: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Se somos filhos de Deus, Ele já derramou em cada um de nós o seu caráter, o mesmo caráter de Cristo. E é nesse exemplo que nós devemos nos espelhar. Jesus nunca pactuava com o mal e com o erro, e não relativizava acerca da retidão da palavra, pois para ele era sim, sim, ou não, não. E o conselho de Tiago para nós é que sigamos também por esse caminho, para desenvolvermos a mesma firmeza de caráter e de propósito de Cristo Jesus. A seguir, ele passa a nos ministrar ensinamentos para a vida, conforme a situação que estejamos a experimentar. E ele é explícito ao ensinar que se alguém entre nós está sofrendo, devemos orar, intercedendo por ela. Se alguém entre nós está alegre, devemos cantar louvores e nos alegrar com ela. E se alguém entre nós estiver doente, devemos chamar os irmãos da igreja para orar sobre o doente e ungí-lo com óleo em nome do Senhor. E Tiago finaliza dizendo que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia! Olha que palavra poderosa, meu irmão e minha irmã. Com certeza, nós nos alegramos com os que estão alegres e choramos com os que choram, como é escrito em Romanos 12, 15, e essa palavra é bastante conhecida. Mas e quanto à parte final, escrita em Tiago, para o caso de alguém entre nós estar doente? É muito triste a gente constatar que é cercado de pessoas amigas e até bondosas, mas que na hora da dor e da doença a gente fica sozinho, sozinha, porque elas não têm palavra de oração, de consolo, de esperança e de vida. Nós precisamos buscar desenvolver o caráter de Cristo e o olhar de Cristo, para que possamos também agir como Cristo, o que somente podemos alcançar quando nos alimentamos da Sua palavra, que é vida, e nos entregamos a Ele. Jesus, enquanto homem na terra, curou todos os doentes que cruzaram seu caminho. Sarou surdos, cegos e paralíticos, e a nenhum deles deixou de estender a mão. E a palavra do dia de hoje nos aponta nesse mesmo sentido,
de que se alguém está doente entre nós, a igreja deve orar por ela, e que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Meu irmão, minha irmã, a igreja não é o templo de pedra e tijolos. Somos cada um de nós que temos o Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos o templo do Espírito Santo e, por meio dele, o próprio Cristo habita em nós. A palavra de Deus nos exorta a que nos levantemos como igreja, a que oremos pelo doente, a que o unjamos com óleo em nome do Senhor, nos assegurando que a oração da fé salvará o enfermo, que o Senhor o levantará e que, se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Gratidão ao Senhor por essa palavra de ensinamento, pedindo ao Espírito Santo que modele o nosso caráter ao de Cristo, para que possamos seguir os seus passos e ser imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:10. Amém.